Todos muito bem-vindos à aula de Física. Eu sou o professor Sindic. Vamos dar continuidade ao trabalho. Desta vez vamos falar do princípio de Arquímedes e vamos falar exclusivamente da força de impulsão. O que é isso de força de impulsão? Antes de nós entrarmos na aula, meus amigos, não se esqueçam de subscrever-se ao canal, ok? Subscrevam-se e partilhem o canal, convidem os amigos também para poderem assistir às aulas, ok? Coloquem likes também, ok? Os likes são os mais importantes. Então, vamos falar disso. Hoje queremos falar da força de impulsão e enunciar o princípio de Arquímedes, ok? Mas eu vou começar com um exemplo muito simples. Eu acredito que você já entrou numa piscina, ok? Quando tu entras numa piscina, para quem já mergulhou numa piscina, eu acredito que há uma força que vocês sentem ali que tende a anular o peso do vosso corpo. Aparentemente, quando tu entras dentro da piscina, o seu corpo fica aparentemente leve. Por que isso acontece? Uma bola de futebol, nós quando lançamos para o mar, a bola nunca vai lá para baixo, lá para o fundo. A bola fica lá em cima flutuando. Por que isso acontece? Mas quando tu pegas um pedaço de metal ou uma moeda, tu atiras no mar, tu vais ver que a moeda desce lá para o fundo do mar. E por que isso também acontece? Isso tudo pode ser explicado através deste princípio. Os navios, por exemplo, são enormes, mas eles ficam lá em cima do mar flutuando. Ok? Mas em compensação, tu atiras uma moeda, a moeda vai lá para baixo. Como é que se explicam essas coisas todas? Então, é preciso estudar este princípio que é chamado de princípio de Arquímedes. O que é que diz o princípio de Arquímedes? Está aqui. O princípio diz assim, diz que todo o corpo, ok? Todo o corpo mergulhado no seio de um líquido recebe uma força de impulsão vertical dirigido para cima igual ao peso do volume deslocado. Ok? Como é que nós podemos explicar isto? Vem para aqui, meu amigo! Olha para aqui! O que é que nós temos aqui? Olha para aqui. O que é que nós temos aqui? Simples. Ok? Um pequeno recipiente com água. Temos um pequeno recipiente com água. O que é que eu faço? Eu pego neste pequeno corpo, lanço no interior da água. Veja só o que aconteceu. Ok? Ele fica flutuando. Por que ele flutua? Eu posso exercer mais força sobre ele, né? Eu exerço mais força sobre ele, mergulho lá no interior. Quando largo, veja só o que acontece. Ele sobe. Ele vai para a superfície. Significa que há forças que atuam no sentido contrário ao peso daquele corpo. A força que a água exerce sobre este corpo é a chamada força de impulsão. Ok? A força que a água exerce sobre este corpo, que tende a expulsar este corpo lá para a superfície, é chamada de força de impulsão. Então, todos os corpos estão mergulhados na água ou num líquido qualquer, experimentam essa força, que é a força de impulsão. Então, quando nós saltamos, entramos dentro de uma piscina, aparentemente o nosso corpo é leve. Por quê? Porque a água exerce uma força contrária em relação ao nosso corpo, que é chamada de força de impulsão. Ok? De que depende essa tal força de impulsão? Vamos fazer uma outra experiência simples. O que é que nós temos aqui? Olhem para aqui. Isto é um dinamômetro. Este dinamômetro, ele tem uma mola aqui dentro que comprime devido ao peso deste corpo. Ok? O peso que se faz sentir agora é o peso real do corpo. Ok? O peso que se faz sentir é o peso real. Eu, quando pego este corpo e mergulho, observa aqui na mola, o que é que vai acontecer? Ok? Quando eu mergulho no líquido, veja só o que acontece com a mola. Veja só o que acontece com a mola. A mola comprime. Significa que há uma força contrária que age por causa da presença do líquido que faz com que este corpo suba, não é? Automaticamente, esta mola vai comprimir. Ok? Então, a força de impulsão aqui vai ser igual ao peso normal deste corpo, que é o peso real, menos o peso aparente. O peso aparente qual é? Qual será? O peso aparente é o peso que o corpo experimenta quando o corpo está mergulhado no seio do líquido. Ok? Não se esqueçam disso. Nós podemos colocar aqui uma pequena nota. Podemos colocar aqui uma pequena nota a partir daquele experimento que
a força de impulsão vai ser igual ao peso real, que é este, que ele experimenta quando ele está fora do líquido. Neste caso, é a força de peso, né? Que é o peso real, menos, ok? Quando nós mergulhamos, ele experimenta agora o peso aparente, né? Por causa da presença do líquido. Então, neste caso, menos o peso aparente, que é a força aparente. Então, esta é a expressão com base nesse experimento que nós tiramos aqui, que nos permite determinar a força de impulsão. Mas também, indo para o sistema de equilíbrio, ok? Indo para o sistema de equilíbrio, para que este corpo esteja em equilíbrio, este corpo que nós mergulhamos aqui, para que ele esteja em equilíbrio, é necessário que a força de impulsão, que é a força que a água exerce sobre o corpo, seja igual ao peso do próprio corpo. Ok? Então, o que é que nós temos aqui? Temos esse sistema que é igual a este. Temos no centro de massa deste corpo, que coincide com a força de gravidade, temos o peso deste corpo. E temos a força que esta água, porque isto é a água que está aqui, nós colocamos uma determinada quantidade de água, temos a força que a água exerce sobre o corpo que tende a levar este corpo a flutuar. Então, atua no centro de massa, faz o sentido contrário. Neste caso, esta será a força de impulsão, que é a força que o líquido exerce sobre o corpo. Okay? Para que este sistema esteja em equilíbrio, é necessário que essas duas forças sejam iguais. Okay? O que é que nós teremos aqui? Teremos força de impulsão, para que isto esteja em equilíbrio, deve ser igual ao peso. Ok? Outra coisa também, não se esqueçam disso. Temos esta pequena parte aqui, que diz igual ao peso do volume do líquido deslocado. Ok? O que Arquímedes quer dizer com isso? Inicialmente, observem só, inicialmente a água ela encontra-se com um determinado volume. Ok? Nós quando pegamos nesta pequena laranja e mergulhamos, ele está com um determinado volume. Ok? Nós quando pegamos esta laranja e mergulhamos, observa só o que acontece com a água. O volume da água desloca-se. Ok? Há uma determinada quantidade de volume de líquido que se desloca. Ok? Então, Arquímedes diz o quê? Ele diz que o peso deste corpo é igual ao peso do volume do líquido que deslocou. Por exemplo, eu podia fazer isto. Ele desloca-se e eu podia retirar esta quantidade de água que deslocou. Ao retirar esta quantidade de água que deslocou, o seu peso vai ser igual ao peso desta laranja. Não se esquece. Daí a razão que ele diz que todo o corpo mergulhado no seio de um líquido recebe uma força de impulsão vertical, ok? Dirigida para cima e igual ao peso do volume do líquido deslocado, ok? O peso deste corpo vai ser igual ao peso do volume do líquido que se desloca. Ok, vamos dar continuidade. Vamos para aqui. Vamos deduzir agora a força de impulsão. Nós temos para que este sistema esteja em equilíbrio, é necessário que a força de impulsão seja igual ao peso. E nós já sabemos que o peso coincide com a força gravitacional, neste caso, ok? Atua no centro de massa e é direto para o centro da Terra, ok? Então vai ser igual a massa vezes a gravidade. Então vamos levar isto, vamos substituir aqui. Então teremos força de impulsão vai ser igual a massa vezes a gravidade. Nós já sabemos que o conceito de massa está intrinsecamente ligado ao conceito de densidade. Ok? Por definição, nós já dissemos que densidade é a quantidade de massa, ok? Por unidade de volume. A densidade é a quantidade de massa por unidade de volume, neste caso. A quantidade de massa por unidade de volume. Então, a partir daqui, dessa expressão, nós podemos dizer que a massa é o produto da densidade e do volume. Vamos levar isto e vamos substituir aqui. O que é que nós teremos? Teremos força de impulsão vai ser igual a densidade, volume, que é isto, que eu venho substituir aqui, vezes a gravidade. Então, essa expressão
ela vai nos permitir determinar a força de impulsão, que é a força que os líquidos exercem sobre todos os corpos que estão mergulhados nesses mesmos líquidos. Então, isto é que condiciona, ok, para que os corpos possam flutuar, para que os corpos possam estar em equilíbrio ou para que os corpos possam afundar no líquido. Então, temos que conhecer aqui as condições de flutuabilidade dos corpos. Quais são as condições de flutuabilidade dos corpos? Ok? Com base nessa expressão, não se esqueçam, com base nessa expressão, ainda é possível determinar a densidade, o volume, a gravidade. Ok? Então, vamos para ali para poder estudar as condições de flutuabilidade dos corpos. Temos este primeiro sistema, temos este segundo sistema e temos este terceiro sistema. No primeiro sistema, o que é que nós temos? Temos um corpo dentro do líquido. Ok? Tudo isto tem líquido. Ok? Este corpo está depositado no fundo. Significa que o seu peso é muito maior em relação ao peso que o líquido exerce sobre o corpo. Então, quando o peso é maior em relação à força de impulsão, que é a força que o líquido exerce sobre o corpo, o que vai acontecer é que este corpo vai afundar. Esta condição em nenhum momento deve acontecer num barco. Okay? Se acontece esta condição no barco, okay, a força de impulsão ser menor em relação ao peso do barco, o que vai acontecer é que o barco vai afundar. Conhece a história do Titanic, né? Okay? Pensem nessa história. Okay? O que aconteceu ali? No Titanic, o peso do barco foi maior em relação à força de impulsão. Automaticamente, o barco afundou. Ok, na segunda condição, o que é que nós temos? Temos um líquido aqui. E temos este corpo bem no meio, em equilíbrio. Okay? Quando é que ele fica em equilíbrio? Ele fica em equilíbrio quando acontece esta condição que nós temos aqui. Para que o peso é igual à força de impulsão, automaticamente o corpo fica em equilíbrio. E depois temos a terceira condição. Veja só, o corpo está bem em cima. Esta condição que nós temos aqui. Ok? Ele está a flutuar, o corpo está a flutuar. Significa que a força de impulsão é muito maior em relação ao peso. Ok? Automaticamente o peso vai ser muito menor em relação à força de impulsão. Quando o peso é muito menor em relação à força de impulsão, o corpo vai estar lá em cima flutuando. É esta a terceira condição que nós temos aqui. Ok? Então, vamos no próximo slide empregar esta expressão matemática para poder determinar a força de impulsão, determinar o volume do líquido, determinar a gravidade, determinar também a densidade dos líquidos, ok? Não se esqueçam do princípio de Arquímedes, um princípio muito bonito, ok? Quando tu entras, por exemplo, vou dar o último exemplo, quando tu entras dentro de uma banheira, né? A banheira está cheia de água. Quando você entra dentro de uma banheira, o que é que vai acontecer? O líquido tende a subir e muitas das vezes ela despeja-se. Né? Por quê? Porque o seu corpo já está lá no interior. Se você for recolher aquela quantidade de água que despejou-se e levar para uma balança, medir o peso, ok? Não se esqueça disso. Medir o peso daquela quantidade de água que se despejou, você vai ver que vai ser igual ao peso do seu corpo. Ok? Por quê? Porque a quantidade de líquido que deslocou é igual ao peso que entrou lá dentro e substituiu a mesma quantidade de água que se despejou. Então não se esqueça disso, ok? Houve uma compensação, porque dois corpos em simultâneo não podiam ocupar o mesmo espaço. Então o líquido despejou-se para dar lugar ao seu corpo. E aquela parte que se despejou foi substituída com o seu próprio corpo. Então, o volume do líquido que deslocou, o peso, neste caso, do líquido que deslocou, é igual ao peso do corpo que penetrou lá no interior do líquido. Ok, foi um prazer trabalhar assim nesta aula. Então, no próximo slide, nós vamos resolver exercícios sobre a condição de equilíbrio e sobre a força de impulsão. Vamos falar também do peso aparente. Estamos juntos? Muito obrigado.